Vamos iniciar mais um Power Talks e o episódio de hoje também falando sobre empreendedorismo, mindset IPO, é com o nosso convidado Vinícius Dutra, do Rio Grande do Sul, né, de Novo Hamburgo, que tem toda uma metodologia sobre empreendedorismo, equity e a expansão, né, ou a exportação de serviços e startups para todo mundo. Vocês, por favor, inscreva no canal, curta e compartilhe com seus amigos e venha fazer parte desse ecossistema de business, onde você vai poder fazer várias conexões, negócios, e estar sempre atualizado nos assuntos de bolsa de valores, mindset IPO, são tantos, que você pode estar aqui, desfrutando desse conteúdo e também compartilhando com os seus amigos ou com os seus sócios, tá bom? Pode pôr a imagem de aí. Vinícius, você quer vou fazer uma apresentação formal e depois você começa e fala um pouquinho aí da sua história, tá. Então, Vinícius Dutra, iniciou sua carreira no Banco Mercantil como estagiário, com o tempo foi assumindo outros desafios, né, no trajeto, entre Rio Grande do Sul e São Paulo, alinhou conhecimento técnico e embasamento teórico, um pensamento empreendedor e inovador que eu acho que já é nato, eu não sei se para mim é nato e eu acho que nos Estados Unidos eu acho que aguçou, pelo que eu tenho acompanhado da história dele. Ajuda a planejar a estrutura de serviço de e faz consulta empresarial, tem consultório de contabilidade, advogado, não é? Advogado, contador, né, ele desenvolveu um método que também ele vai fazer considerações, que é o método Dutra, por acreditar que a excelência na prestação de serviços profissionais, a empresa só pode ser atingida quando as diferentes áreas do conhecimento se integram e trabalham unidas. Nos últimos anos, outras empresas também passaram a adotar o método Dutra, mantendo a integração das áreas e a adoção de boas práticas profissionais, resguardando sempre a independência técnica e liberdade de atuação de cada empresa adepta. Então, Vinícius foca muito como conselheiro de empresa, abordagem estratégica multidisciplinar, orientação de decisões de negócios, fortemente projetos de profissionalização, rentabilização de empresas, transações, suporte de empresas no exterior e também IPO. Então, eu vou passar a palavra para você falar um pouquinho de você, dessa trajetória e que é muito consistente. Eu vou te dizer, nem eu sabia que era tudo isso aí, mas eu acho que é mesmo. Eu, Não, obrigado pelo convite, estar aqui junto, trocando ideia, conversando um pouco, né? Mas é realmente isso, né? Eu entendo que as empresas, elas precisam ter organização porque é a única forma de tu escalar. Então, normalmente, a empresa cresce e organiza, cresce e organiza. E quando tu só cresce, 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 ela tomba. Então é importante tu sempre ter um crescimento e uma organização para fazer com que tu consiga ser contínuo esse crescimento. E o que a gente lá atrás, vamos lá, estamos 20 anos de história de Dutra, e nesses 20 anos a gente sempre defendeu que a trazer as mais diversas áreas do conhecimento unidas num propósito. Porque o que acontecia nas empresas? Chegava o cidadão lá, eu preciso resolver um problema. O advogado falou, tu fez problema, não dá. Daí, tá, resolve com o contador. Daí o contador, não, quem fez foi o financeiro. Daí o financeiro, não, é o advogado que está querendo que a gente gaste mais. Daí o que acontece? O problema é de todo mundo, menos é da empresa e nenhum profissional ajuda. Então, só um pouquinho. Junta todo esse povo, vamos ver o propósito da empresa. Qual é o propósito? Fazer ela crescer. Daí é muito propósito. O que se busca na empresa? Muitas pessoas só pensam, faturar, faturar. Não, tu tem que fazer com que a empresa valha mais. Então, o faturamento é vaidade e o resultado que é o rei. Então, tu trazer resultado de forma exponencial e um crescimento contínuo é o que faz a tua empresa valer. E de formas que tu consiga profissionalizar para que a empresa não dependa da tua pessoa, é o que faz alguém querer comprar. Senão, a empresa vai ser refém de ti. Logo, quem vai botar dinheiro se amanhã tu pode com dinheiro, o bolso cheio de dinheiro pode ir embora? Então, é importante que a empresa seja organizada para que consiga crescer de forma exponencial. Então, é mais ou menos isso, o que tu falou ali as empresas adultas é um conjunto de empresas, cada um independente, mas que unem. Então, cada empresa da Dutra tem um sócio, então tem área contábil, jurídica, financeira, e hoje nós só fazemos a estrutura de negócios pensando na Bolsa e criamos um programa de pequenas empresas, que é um encontro semanal online, onde essas pequenas empresas
recebe um case, uma teoria e uma aplicação. Então, toda semana, 52 semanas no ano, tu recebe algo para te fazer toda semana e aplicar na prática na tua empresa. Então, é mais ou menos o que a gente faz hoje. Eu, assim, como eu te conheço já há um tempo e a gente observa muito, eu não vou citar nome de empresa, mas eu conheço diversas empresas no estado de São Paulo que a Dutra deu uma limpeza que eu fiquei maravilhada com a organização, que a gente que estava de fora e às vezes usava, achava uma coisa bagunçada. Mas não só uma não, várias. Só que eu não vou comentar que assim, contatos assim a gente tem e eu fico maravilhada com isso. Mas ao mesmo tempo, como já vi também os componentes também da Dutra palestrando em eventos de business, eu percebo uma integração entre vocês, uma energia que que faz que tipo assim, que vai além só do business, porque, assim, você percebe que esse fortalecimento, seja numa ginástica, seja no contato, seja no hotel, é impressionante como essa comunicação que vocês têm clara e gostosa, como é que vocês conseguem passar essa mesma energia nos posts que eu vejo da Dutra, no na nas nos nos seus no seu conteúdo do YouTube, que eu acompanho A e que eu a percebo, primeira, gente, eu acho lindo. a primeira coisa, a gente trabalha com a verdade. Então, a gente declara que somos imperfeitos em busca da perfeição. Tem pessoas que, tecnicamente, aqui, psicologicamente, são, posso dizer que temos os melhores de muitas áreas aqui do país, aqui dentro dessa estrutura. A gente tem aqui um ecossistema de em torno de 4.000 metros quadrados, e dentro desse ecossistema tem profissionais das mais diversas áreas, cada um na sua empresa. Só que a gente tem uma declaração de propósito que a verdade ela é absoluta e nós temos que trazer ela. Então, quando a gente traz essa verdade, aqui dentro nós nos comunicamos com essa verdade. Deu ruim, desculpe o termo, deu merda, deu bom, deu tal. Como que, primeira coisa, a gente tem duas grandes frases que são norteadores das nossas condutas. Primeiro, se errar, erramos junto. Primeira coisa que a gente tem. E segundo, penso logo mudo de ideia. Então, tu tem profissionais que tem o advogado senta junto com o contador e com o administrador e com o economista. Então, a verdade do contador é num ponto de vista, mas quando ele começa a conversar com outras áreas, a verdade dele começou a mudar. Opa, só um pouquinho, não é bem isso. Por isso da importância de estar disposto a mudar. Como, por exemplo, agora, se tu olhar nos posts aí do Instagram, do Vinícius Dutra Oficial e do Método Dutra, né? Que nós temos o método Dutra, que é a metodologia, e os dois grandes derivados, que é o Mindset IPO, que é a trilha para ir para a bolsa e para os fundos, e o Mindset Business, que é para as pequenas empresas, que é a mesma trilha que é feita tailor-made dentro das empresas, e nesse aqui é feito online para as pequenas empresas. Hoje os líderes estão reunidos em treinamento. Então, quando tu alia uma verdade com um propósito, nosso propósito é fazer a empresa valer mais e alguém pagar por isso. Para fazer isso, tem que organizar, uma contabilidade, a estratégia, produto, serviço. Então, nós não estamos aqui para arrumar a contabilidade ou para arrumar. Nosso propósito é fazer valer mais alguém pagar. Logo, um dos meios disso é a contabilidade, não o fim. Quando tu tem isso claro para todas as pessoas dentro da organização, fica mais fácil e mais fluido. E quando tu constantemente está melhorando o teu processo interno, que é o que nós estamos aqui investindo pesado, como por exemplo hoje estão fazendo os cursos lá, isso faz com que essa comunicação seja fluida. Temos desafios, não somos perfeitos, a gente tem vários defeitos, mas nós temos algo que é muito próprio da Dutra, que é a verdade. Nós temos essa verdade forte e temos um propósito claro. E todo mundo perguntar aqui qual é o propósito? Inspirar e impulsionar a construção de negócios virtuosos. Então, a gente sempre vai estar, essa minha atitude vai deixar mais perto de um fundo querer comprar a empresa? É legal. Ela está inspirando e impulsionando a construção de negócio virtuoso? Legal. Então, essa atitude é válida. Se essa atitude não tem essas duas características, significa que ela não é tão importante. Logo, pode ficar para depois. Então, ter essa clareza de propósito muda todo o game, é o change game. Faz com que as pessoas consigam resultados e todos que trabalham aqui, funcionários, parceiros, têm experiências de ter feito coisas extraordinárias, coisas que nunca teria oportunidade de outro lugar, porque aqui a gente sempre busca o extraordinário. E isso por quê? Sempre fazendo duas perguntas.
Isso faz com que os fundos queiram comprar essa empresa, isso faz com que tu inspire e impulsione a construção do negócio virtuoso. Quando tu responde essas duas perguntas, isso é o balizador das tuas atitudes, e como as atitudes são balizadas por essas duas frases, os resultados, inevitavelmente, são positivos. Eu falo que eu já vi em outras situações de hotel, tal, todos falam a mesma língua. Isso eu acho chiquérrimo, porque, por exemplo, eu empreendi em 30 anos e graças a Deus eu não tinha muita essa dificuldade não. Mas é engraçado porque, por exemplo, eu às vezes a pessoa não sabia se eu era secretária, faxineira ou dentista. Justamente para poder, como é que fala? Tá observando tudo. E quando às vezes uma por causa de uma pequena coisa desalinha, então se você não tiver o tempo todo vendo o negócio funcionar de várias óticas, você não tem a noção que o alinhamento que está funcionando, né, que a conversa está funcionando, que o papo está funcionando para para o sucesso Pra, do negócio e que, na verdade, cada um colabora e interage para o sucesso da empresa e consequentemente, dos negócios próprios, né. Eu aqui eu tenho eu busquei no LinkedIn, tem está falando aqui, ser idealizador e investidor, consultor de investimentos internacionais. Eu acho chiquérrimo o projeto do Select USA. Eu me vejo lá sentada com a minha startup. Eu acho que foi uma sacada, assim, não sei se sim, eu não sei o que que te levou, te inspirou a isso, mas eu queria que você falasse muito, eu adoro, eu assisto todas as lives, participo de todos os grupos de WhatsApp, porque eu acho que é, assim, disruptivo você, expandir a mentalidade do brasileiro para o mercado internacional. vou te explicar de onde saiu isso. Lá atrás, imagina que a gente tinha um propósito. O que eu posso fazer para a empresa valer mais? Então, vamos lá. Quando eu vendo uma empresa, nós temos honorários. Então, vamos lá, a gente cobra 10%. Então, imagina, a empresa vale 100 milhões. Eu tenho que fazer valer mais que 110, senão não faz sentido me contratar. Como que tu faz uma empresa valer mais? Tu tem que fazer com que ele tenha um mercado consumidor que compre. Vamos lá, o Brasil tem 220 milhões de habitantes. Os Estados Unidos tem 380, com uma renda per capita muito maior. Ou seja, a energia que eu tenho para vender o mesmo produto lá é muito menor que eu vender aqui. Logo, eu consigo fazer a empresa valer mais. Logo, lá nos Estados Unidos é o maior mercado de fundos de investimento. Eu estando lá, eu acesso muito mais fundos. Então, o que eu pensei lá atrás? Vamos para os Estados Unidos. E muito na cara e na coragem, porque hoje nós somos uma referência, mas lá atrás nós não éramos nada. E daí o que aconteceu? Nós, de forma reiterada, começamos a levar empresas e investir nos Estados Unidos e crescer, levar empresas e investir. E o que acontece? Nós ia de estado em estado, se pegar meu Facebook, procura lá meu Facebook, tu vai ver as fotos antigas lá de 2010, fotos lá de 2008, viajando, levando empresas para os Estados Unidos. E daí o que acontece? Tu vai vendo essa ida eu ia no estado, daí falava daí pegava avião, ia para o próximo estado. Então a gente escolhia uns 5, 6 estados e visitava esse para escolher o melhor lugar, pedir benefício fiscal. A gente sempre chegava. Nós temos uma empresa que é do Brasil querendo vir para cá. O objetivo é rampar ela para acessar um fundo de investimento, para captar dinheiro. Depois, com esse dinheiro, cresce mais e depois nós vamos vender essa empresa. É isso o objetivo. E daí, bacana, então o que eu quero? Eu quero benefício fiscal para ser competitivo e eu quero conexão com cliente, com fornecedor e com sistema financeiro para financiar minha operação. E eu conversava com os estados sim. Daí eu vou, mas tu vai vir para cá? Depende, se tu me conectar com mais pessoas, aqui for melhor, eu vou vir para cá, senão eu vou para outro. E os estados ficavam brigando, aqui mais um cliente, aqui mais um contato, tem um banco que vai financiar. Então os estados brigavam diferente do Brasil, que o estado dá tapinha nas costas e muitas vezes não ajuda nada. Lá eles realmente se dedicam, marcam reuniões, te indicam, mandam contato, é muito bom. E daí o que aconteceu? De tanto fazer isso, a gente começou a ficar mais conhecido. O estado falou o seguinte, cara, vamos fazer um evento, então, em vez de em tudo pipocar, vamos criar um evento onde todos os estados vêm numa feira. E daí nasceu o Select USA. E essa feira do Select USA, imagina um stand onde, em vez de ter uma empresa, tem o governo do estado do Dakota, tem o governo da Califórnia. Daí, dentro desse stand da Califórnia, tem um monte de cidade dentro desse stand. Algumas cidades maiores têm o próprio stand. E em vez de eu viajar de avião em tudo que é lugar, eu vou para Washington,
E eu falo com todos. E nesse evento tem uma série de palestras dizendo benefício daquilo, dinheiro para aquilo, para aquele outro. E, por tanto fazer isso, nós geramos uma credibilidade que hoje nós ajudamos o governo americano em algumas coisas, como, por exemplo, na seleção de startups e tal, e o governo nos ajuda. Então, eles estão buscando investimento e nós estamos levando investimento, vamos se ajudar. Então, nós chegamos a um grau de governança e compliance que somos parceiros do governo americano para o desenvolvimento econômico. Então, isso faz com que nós, todo ano, a gente pega as empresas que estão na trilha do Mindset IPO, que estão para ir para os Estados Unidos. Normalmente, vai empresas que já estão indo para IPO, outras que estão indo para fundo e outras que estão entrando. As entrando, para quê? Para que a pessoa veja o que está saindo e se motive, porque não é fácil organizar a empresa, é difícil. E daí a gente vai para Washington, lá dá normalmente 4 dias de evento, e depois a gente passa mais 4 em Nova York. E daí lá em Nova York a gente vai na Bolsa de Nova York, na Nasdaq, e daí a gente pega parceiros da Dutra. Essa última nós tivemos no maior banco do América do Norte, é o Bank of America. Nós tivemos no maior da Europa, que é o BS, e o maior da América Latina, que é o BTG, onde a gente faz encontros onde os fundos, os próprios bancos dizem como funciona e o que eles buscam para comprar de empresas ou dão orientação. Então, com isso, a gente consegue gerar um bom network, um bom relacionamento, e desse relacionamento gera grandes negócios e as empresas acabam indo para os Estados Unidos. Então, é bem legal. Você consegue democratizar, porque geralmente o pessoal fica preocupado com a carga tributária e, ao mesmo tempo, encurtar o caminho justamente do como é que fala? Do governo americano, Empreendedor. né. O governo americano ajuda e também o empreendedor, né? Se torna Eu vou dizer, relevante dos 2 países de uma forma bem, é bem fala legal. é. Ai, sabe por que que eu tô falando isso? Porque a intenção do podcast é de, democratizar o empreendedorismo, mas que mesmo que haja, geralmente eu percebo o pessoal, os amigos e tal, assistem mais, mas mesmo que haja pessoas que ainda não empreendem, que empreendem, que elas possam ver que tem um caminho, tem uma visão e facilitar esse entendimento e até as pessoas saberem que tem, caminhos, né, Vinícius, para poder estar seguindo. Vamos, vamos pensar o seguinte, eu falo que o IPO ele pode começar numa carrocinha de cachorro-quente. Então, vamos lá, uma carrocinha de cachorro-quente pode te gerar muito resultado se tu replicar ela. Só que normalmente as pessoas entram no estado de conforto, começam a fazer carrocinha, daí começa a ganhar o dinheiro que consegue viver. Para por ali. E esse é o erro. Quando tu para, todo o resto do mercado continua crescendo. Logo, o teu negócio acaba sendo engolido pelo resto do mercado por concorrência, produto e tal. Então, se tu quer ser competitivo, tu tem que crescer. Crescendo, tu tem melhor poder de compra. Crescendo, tu tem maior poder de negociação com fornecedores. Crescendo, tu tem mais opções de produtos. Crescendo, tu tem uma escala que gera um marketing, mais pessoas conhecem teu produto ou serviço. Então, tu tem que querer crescer, é inevitável. Senão, tu acaba ficando naquele estado de conforto e aquele estar da mesma forma faz até que tu fique postrado, ou seja, tu fica chateado, será que eu estou fazendo certo ou tal? Porque muitas vezes tu não quer assumir o risco de crescer. E eu entendo, se Deus te deu um dom, tu tem que assumir esse risco e tu tem que querer crescer. E é isso que a gente incentiva, que as pessoas acreditem nelas mesmas e que os dons que elas têm que sejam utilizados à exaustão para que desses dons gerem resultados. Esses resultados façam crescer o negócio. E esse crescimento vai impactar a vida de milhares de pessoas, de funcionários, fornecedores e clientes. E mesmo os próprios clientes com produtos que resolvam a dor desses clientes. Então, eu vou dizer o seguinte, o empreendedorismo é muito simples. O que é? É resolver a dor das pessoas de forma que elas estejam dispostas a pagar um preço, que esse preço seja menor do que a dor que ela tem. Então, quando a tua dor é maior que o preço, é barato, não importa o preço. Quando a tua dor é menor do que o preço, significa que eu não vou comprar de ti. Então, tu tem que entender qual é a dor do teu cliente. Ah, eu quero uma bicicleta para passear. Beleza. Qual é a minha dor? Ah, me locomover. Ah, é 20 mil a bicicleta. Ah, minha dor não é tão grande assim. Ah, mil. Ah, a minha dor, minha incomodação de não passear é maior do que R$ 1.000. Logo eu compro. Então, a equação é muito simples, que as pessoas fazem muita firula, mas quando a dor for maior que o preço, vai vender. Ponto. Simples assim. E isso faz com que teu produto ou serviço seja mais aceito pelo mercado.
Agora o que você comentou entre linhas, a questão do ecossistema faz com que você tenha uma frequência alta que te gere uma inquietação e aí as coisas movimentam. E eu percebo, assim, que eu passei um tempo, assim, até aqui em BH mesmo, que eu não estava com esse ecossistema tão assim, e a gente fica para baixo e dá uma inquietação e não, você fica sem lugar. E eu, assim, a vida inteira eu sempre tive sempre fui a São Paulo, sempre eu estava aqui em BH, mas estava em São Paulo, seja Ribeirão, Campinas, Alphaville. E eu percebo que em São Paulo a minha frequência aumenta muito, e aí dá muito conforto, porque na verdade às vezes você está em ambientes que geram esse tipo de, na verdade não é desafio, na verdade é como se fosse um pertencimento, é como se fosse um empreendedorismo com pertencimento, que aí faz você, desabrochar. Eu fui criada no método de educação Montessori, então assim, ele é todo positivo e é, como é que fala? Gerado o aprendizado pela motivação. Então assim, assim, geralmente para mim, então coisas positivas, um ambiente mais positivo, para mim ele é mais fértil para poder estar criando, né, por exemplo, situações que eu tenho em reunião que tem brainstorm, nossa, a minha cabeça assim, eu fico muito confortável, eu fico muito vibrante. É uma energia de vibração que eu percebo que a gente tem que manter esse cuidado de estar preservando esse ecossistema ou formando, né, para poder a gente estar rompendo esse como é que fala? Rompendo os limites, né, do procrastinação e da materialização dos sonhos da gente. Os teus hábitos, eles vão ser influenciados pelo ambiente que tu tá. Se tu tem um ambiente que é de estudo, tu vai estudar. Se tem um ambiente que todos que estão à tua volta fazem exercício, tu vai fazer exercício. Se tu tá num ambiente que é de bebedeira, tu só vai beber. Então, o que, que é importante? É tu entender que a frequência do ambiente que tu está vai direcionar as tuas atitudes, porque o ambiente sempre vai ser mais forte do que tu. Porque o ambiente ele é constante e nós seres humanos temos uma limitação porque a nossa energia é finita. Tu usa a energia e um momento ela se esgota até se recuperar. E quando ela esgota para lutar contra o ambiente, é o momento que o ambiente influencia tuas condutas. Se tu tem um ambiente numa frequência que é negativa, tu vai ser negativo. Eu sempre uso aqui, ó, pedir para o Thales trazer frequencímetro. O que é isso? Tu pegar tem uma harmonia. Se tu botasse no lado do ouvido, tu escuta harmônico. Por quê? Ambos estão na mesma frequência. Quando tu pega um frequencímetro em outra frequência, fica todo desfocado. Por que isso? Porque quando tu tem uma frequência igual, tu multiplica aquela frequência. E quando ela é diferente, quem está mais forte que o ambiente, ele modula até que a tua frequência fique igual, mesmo negativo. Então, quando tu frequenta ambientes de empreendedorismo, tu vai ter mais ideias de como fazer negócio, tu vai estar mais disposto a fazer conexões, tu vai ter a disposição de fazer a diferença, porque o empreendedorismo só é empreendedorismo quando tu faz algo que gera valor, seja para ti, seja para terceiros. E tu só consegue ter essa energia para fazer quando tua energia está nesse estado. Tu tem que ir subindo energia por ponto a ponto. Então, o que eu digo? Quando tu vai a São Paulo, pode ter certeza, a quantidade de pessoas dispostas a fazer negócio é maior que BH. Por quê? Pessoas que estão em São Paulo, na sua grande maioria, vieram de outros lugares. E por ter vindo de outros lugares, saíram do seu estado de conforto. Logo, elas estão dispostas a fazer algo mais porque não estão mais no comodismo. Se tu vai para São Paulo, tu não tem mais o pai, a mãe, não tem pessoas que te ajudam, facilitam a vida. Logo, tu vai ter que se dedicar mais. E isso faz com que tenha uma percepção e uma energia já voltada a resultados. Por isso que quando vai a São Paulo, tu tem essa visão de empreendedorismo. E eu defendo muito isso. O Mindset IPO é muito sobre isso. Tu fazer a diferença e tu tá em ambientes de pessoas que querem crescer. Então, eu apoio e acho muito legal e louvável essa tua atitude de estar trazendo isso para o teu público, estar trazendo essa conversa para que mais pessoas sejam afetadas e esse ambiente do teu podcast faça com que pessoas tenham insights de novos negócios e consigam crescer de forma exponencial. E é engraçado, eu estou lembrando dos Estados Unidos,
pode até falar que, assim, os Estados Unidos hoje não é como há 10 anos atrás, mas mesmo assim ainda existe mais consistência de pensamento e de frequência, em virtude da cultura. Então a gente se sente muito confortável lá. Na hora que eu bati, na primeira vez quando eu bati olho em você, eu sabia que você tinha estudado lá. É diferente, mas não tô fa mas é porque a questão, porque a gente, é o que eu tô falando, assim, o que você falou de ecossistema, porque realmente de ambiente, é porque realmente existe neurápse cerebral, né, existe isso, que o ambiente, tanto a gente pode mudar o ambiente, como o ambiente nos mudar, depende de quão fortalecido e quão grande é a sua propósito nessa, né, ou a missão. E é impressionante como ainda nos Estados Unidos se consegue esse tipo de visão e esse tipo de frequência maior, assim, principalmente ligado à questão, por exemplo, igual você falou do governo, da questão, eu não digo ufanismo, que um dia que eu vi loja chinesa em Boston, aque aquelas roupas assim, sabe, $2, tal, eu fiquei até desanimada, mas mas não tem como, né, isso a China realmente é uma potência. Mas eu falo assim, mesmo assim, existe ainda, e é engraçado que mesmo os imigrantes, eles querem também assumir até às vezes mais uma postura do que o próprio americano, está um pouco cansado. O que que você me Vamos, fala? Porque você teve a sua experiência de formação no exterior. eu vou te trazer um pouquinho o conceito histórico. Como eu preparo uma empresa para os fundos, a gente tem que saber onde está o dinheiro. Para saber onde está o dinheiro, nós temos que saber a história do dinheiro, de onde ele saiu, para onde ele veio. E essa história responde um pouco a sua pergunta: por que a mentalidade americana é diferente? Vou dar um exemplo, tá? Hoje, se tu for encontrar uma amiga tua, e tu sabe que ela tá relativamente bem e tal, e ela chega, como tu tá profissionalmente? Ela vai dizer para ti, não, tô muito bem, tô ganhando muito dinheiro, vou faturar o dobro ano que vem, tô aplicando e tal. Ou ela vai dizer para ti, vou indo, tá indo lá. Qual das duas expressões tu acha que ela vai dizer para ti? Aqui em BH: "Ah, tô indo lá", nada menina, boba, tá tudo igual. Sabe por que isso? Ai. Hum. É isso, porque nós fomos ensinados, então a nossa colonização foi da Igreja Católica. O que acontece? Dentro dos concílios de Trento, foi dito o seguinte: para ir para o céu, tu tem que ser pobre, ou seja, os padres tinham voto de pobreza, para ir para o céu tem que ser pobre, tu tem que depender da igreja e depender do Estado. Então, o Estado é maior, o imperador é a igreja coroa o imperador ou o rei, e para ti tu tem que ser submisso e é o jeito de ir para o céu. Onde que mudou isso? E agora tu vai entender um pouquinho. Em 1498, a Catarina de Aragão foi prometida filha do rei da Espanha, que antes e pouco era uma potência naval. Então, o Brasil foi descoberto em 1500, então aquela período, Portugal e Espanha eram as potências de navegação do mundo. E, por ser as potências, pilhavam o mundo todo e tinham muita grana. Então, imagina se o Brasil, Portugal ganhou o que ganhou com o Brasil aqui, imagina a Espanha com toda a América Latina. Dessa forma, o que aconteceu? Foi prometida a Catarina de Aragão, em 1498, para o filho Arthur, do rei da Inglaterra. Era o filho, tinha 2 filhos, né? E o filho mais velho, que era o Arthur, foi prometido. Só que o que acontece? Em 1515 teve o casamento, e antes de ter a noite de núpcias, o rei Arthur, o filho do rei Henrique VII, ele faleceu. E daí estava o outro filho dele, que se tornou Henrique VIII, estava lá a Catarina de Aragão, tal, daí chegou assim: Papa, posso me casar? E na verdade a Igreja Católica proibia a separação e logo proibiu o casamento, porque e principalmente quando era de um irmão, porque na Bíblia fala, se tu casar com o irmão, tu não vai ter filhos e tal. Daí o Papa, com pedido real, autorizou, não, como não teve a cúpula, não confirmou o casamento. Se não confirmou o casamento é porque não casou. Então, pode casar com outro filho porque não confirmou esse casamento. E daí o que aconteceu em 1515, e a Catarina de Aragão, ela não abortou umas 5 vezes e acabou tendo uma filha mulher. E para um rei não ter um filho homem era uma coisa mortal. E por lá, 1528, já estava um problema, o
os políticos da época, né, estavam lá, o parlamento, já estavam brigando, não tem filho, como que é isso? E daí, e tinha uma mulher da corte da Catarina de Aragão, que era a Ana Bolena, que era neta do prefeito de Londres. E daí, esse engraçado, muito bonita a Ana Bolena, ele, não, quero separar, quero casar com a Ana Bolena, que ela vai me dar filhos. E daí o que acontece? O Papa, lá da Igreja Católica Apostólica Romana, disse: não, não pode separar, já te deu lá uma benção, agora tu quer separar, que história é essa? Não, não autorizo tu separar, não vai separar, vai ficar com ela e tal. Daí pegou, o pai dele já tinha morrido, se tornou o Henrique VIII, e daí, eu sou o rei? Sou o rei. Então tá bom, a Igreja Católica vai para o espaço. E a partir de agora, estava o Martim Lutero, dando umas bandas por lá, esse negócio protestante e tal, luterano, então tá, aqui vai ser a Igreja Anglicana. Só que tem um detalhe, diferente da católica, que para ir para o céu tem que ser pobre, aqui na Inglaterra é o seguinte, para ser rico, para ir para o céu tem que ser rico. Tem que trabalhar, tem que prosperar. E detalhe, nada de depender do Estado, nada de depender da igreja, cada um que se vire por conta. Então, cada um faz. E assim surgiu a Igreja Anglicana. E quem colonizou os Estados Unidos? Foi a Inglaterra. E daí o que acontece? Só para te entender, de uma nação que não tinha nenhum conhecimento de navegação, pouco, ele, por ter essa relação, porque eles fizeram um casamento arranjado para quê? Que a Inglaterra queria aprender sobre navegações com a Espanha. Nesses 30 anos, do 1500 a 1528, 29, eles aprenderam, e por ter essa mentalidade, em mais 20 anos, não sei, acho que 1554, eles foram à luta. A filha dele, a Maria, filha da primeira do casamento, que foi mulher, voltou para a Espanha, brigou, tudo negócio, e o rei da Espanha, o tio dele, o tio dessa Maria, que era rei naquela época, né, pegou e foi guerrear junto com a Inglaterra, em 1550. Então, mais uns 20, 30 anos, além de aprender, ultrapassou, e esse pensamento de riqueza, de prosperidade, criou um ambiente tão positivo na Inglaterra, porque tu tem que se virar, tu não depende dos outros, tu tem que ter sucesso, fez com que eles ganhassem uma guerra contra a Espanha. Naval, ou seja, da maior potência naval até então. E por ter essa questão da potência naval, o que aconteceu na Inglaterra? De fatos relevantes por causa dessa conduta de ambiente. Então, a conduta do Henrique VIII, uma conduta que mudou a percepção do ambiente. E essa conduta fez com que a Inglaterra tivesse a maior companhia marítima do mundo, que acabou dominando o mundo todo, e não foi com o exército só da Inglaterra, o exército dessa companhia, autorizado pelo rei da Inglaterra, que dominou muitos países, que usava outorga. A Inglaterra dominou os Estados Unidos, depois perdeu a guerra, mas por muito tempo ficou lá. E detalhe, aonde tu acha que aconteceu a maior revolução industrial que aconteceu no mundo? Inglaterra. Na Inglaterra. É Então tu terrível. começa Gente, eu a ver adoro essa que, fase da história. então Ai. tu começa a entender por que determinadas coisas acontecem num ambiente de prosperidade. E o maior exemplo do mundo de ambiente de prosperidade é o que aconteceu na Inglaterra, que isso acaba afetando todos que estão lá. Logo, cara, se eu dependo da igreja, cara, eu não vou fazer nada, vou ficar esperando. Ou seja, o dom que Deus te deu está parado, porque não está usando. Lá não, para te ir para o céu tem que estar rico. Vou trabalhar, vou me dedicar, vou criar. E foi o que aconteceu lá. Então, a questão de ambiente, ambiência é fundamental. Tu quer ter sucesso, ande com pessoas que têm sucesso. É isso, simples assim. A questão da Inglaterra, eu acho que, assim, foi justamente aí que rompeu, e aí, toda a cultura que estava antiga, e veio o business e o espiritual. Tudo começou daí, porque aí pelo protestantismo você teve liberdade de materializar, de ter expressões que não se tinha mais, tipo assim, uma forma rígida, né, de chegar, como é que fala? De ir para o céu. Mas, agora eu tenho que te contar uma coisa que eu vivi isso. Eu tive um pai muito pobre que morava na zona rural de Caranaíba, e tinha que Bom, viajar 7 quilômetros para poder estudar no colégio de padres alemães. Os pa tinha terminado a guerra, eles vieram para o nem tinha terminado a guerra, mas eles tinham como é que fala? Um colégio, né, nessa região,
E eles davam aula de tudo, latim, grego, português, história, tudo, tudo que você imaginar eles davam, teatro e tal. Isso é o que eles eram muito próximos. E uma das coisas que eu lembro meu pai falando, eu criança, ele falava assim: "Cris, jamais reclame na sua vida". Aí eu ainda falava assim, meu pai gostava de dinheiro, inclusive ele trabalhou na área financeira muitos anos, foi diretor de bancos aí antigos, do Real e tal, por muitos anos, ficou enquanto ele quis. Então a gente teve um padrão, é até engraçado que eu comento, eu tive a minha infância eu passei só com gente muito rica, então eu tenho cabeça de rica, apesar de não tinha o dinheiro deles, mas eu convivia e fui criada nesse meio. Então, às vezes, a pessoa conversa comigo e fala: "Gente, essa mulher é louca", porque ela não tipo assim, no máximo milionária e assim, né, eu falo assim em termos de patrimônio, mas assim, não não tem isso, eu converso, eu lembro que eu mandava, eu liderava as filhas dos banqueiros. Mas isso é É, engraçado, porque na verdade, lá em casa sempre teve o mesmo, assim, uma postura, assim, que eu digo assim, muito tipo assim, era só nós 4, eu, meu pai, minha mãe e minha irmã, e a gente convivia com muita gente, mas a gente não contava para os outros os lugares que a gente ia, mas a gente teve muitas oportunidades que eu agradeço muito porque a Deus. E é engraçado que vou te falar, igual a criação dele, eram de padres, mas eu não sei se eles já estavam mudados, ou porque estava no Brasil, ou já estava, né, ou foi uma situação peculiar. Que eu lembro que eles falam muito assim, ouro, assim, da frequência do ouro e a questão da riqueza, é engraçado que meu pai tinha muito isso. E apesar dele não ter tido uma história, então eu lembro que da família dele ele foi mais longe. Você entendeu como? Sim, essa questão era ele deixava muito relevante que a gente merecia e tinha que alcançar. Não que a gente tinha que deixar de casar ou ocupar o espaço do homem, mas que a gente também tinha que querer, tinha que buscar coisa a gente tem que ter o desejo de gostar de coisas boas, se sentir bem no melhor que você pode tem que se permitir, tem que se permitir. Eu é. vou dar um exemplo lá nos Estados Unidos. Tu chega lá nos Estados Unidos, eu pergunto, vou encontrar um amigo. E como que tá? Ele vai falar, tô muito bem. Esse ano consegui aumentar o faturamento, vou conseguir ter. Esse ano meu bônus vai dar 500 mil. Eu tô muito. É assim o papo, é papo reto. A verdade. Muitas vezes nós não queremos falar a verdade e nós nos colocamos numa energia negativa que atrai o negativo. Quando tu se coloca uma energia positiva, que tu tá crescendo, tá prosperando, tá tudo, mais coisas prósperas se aproximam da gente e isso acaba retroalimentando esse ambiente que nós vivemos. Então, nós devemos querer estar em ambientes prósperos, com pessoas prósperas, mas mais do que isso, nós temos que querer criar ambientes prósperos, como tu está criando agora nesse podcast. Juntar pessoas que queiram falar e compartilhar ideias de prosperidade, para quê? Quando tu está falando disso que é possível, é real, as pessoas desbloqueiam atitudes. É possível, porque elas têm medo de não dar certo. Porque desde o início, vamos lá um exemplo, uma criança. Quando ela tá, imagina a criança tá quase pegando em pé, daí vai lá e tem uma mesa cheia de coisa de vidro. E ela tá andando, o que que tu faz? Não, não, não. Então tudo é não, isso, não, aquilo, não, aquilo. Então, esse trauma do não acompanha o ser humano indivíduo para quê? Eu não posso errar, senão vou receber o não, não quero, então nem faço. Cara, tu tem que errar rápido e errar barato. Pega, faz, erra, conserta e vai para frente. É isso que tu precisa, errar rápido e barato. E isso muda o jogo, porque isso desbloqueia as atitudes que tu tens e não tem mais o medo do erro, porque o erro acaba te travando. O erro te dá medo e o medo trava a pessoa. Então a gente tem que tirar o medo da nossa vida, nós temos que mensurar os riscos, com certeza, mas o medo, ele tem que ser dominado. O medo tem que dominar ele. Saber que ele está ali, porque ele te dá uma segurança, mas tu tem que dominar o medo, tem que superar ele e ter atitude. E não ter medo no não. Porque um não, algo errado agora, pode ser um aprendizado ali na frente. E isso faz com que tu já modele mais rápido chegue do objetivo. Então é sobre isso. Sim. Eu estou vendo meu tempo ali, eles colocam um tempo, assim, para mim, eu estou vendo aquele tempo rodando, gente, aumenta esse tempo aí. Eu queria eu queria só te perguntar um negócio e vou falar, porque eu tenho vários amigos conhecidos também que na época de 2019 para frente começou a estudar um pouquinho de bolsa de valores, só que não é igual ao seu caso, assim, de investimento pequeno e tal, tal. E, a gente vê como é que assim, tipo assim, você vai estudando, tal, você vê o que é mais rentável, o que é mais conservador de acordo com o seu perfil e tal, o que você, né, que você consegue administrar. Eu não estou falando a nível day trade não, tô, né,
assim, um conservador normal tal, por exemplo, Nasdaq, né, tipo assim, eh mas que você não deixe dinheiro em conta, igual você falou, dinheiro na mesa, dinheiro sem alguma rentabilidade. E que, assim, como é que fala? O brasileiro hoje, o jovem brasileiro, ele aplica mais, mesmo que não tenha todo o conhecimento, mas fica, né, vai buscando informação. E eu percebi, por exemplo, no início, que foi uma forma até não sei, no primeiro ano até que não tive problema, mas no segundo, que eu me mantive com o rendimento da bolsa na época, mas que eu estava com um valor maior para poder dar um rendimento. Então, e que foi graças a estudar esse conteúdo de internet, porque a gente ficou com bastante tempo, né, para isso. No caso, eu estou batendo, um pouco na tecla, me colocando pequenininha e depois se colocando para grandes empresas, justamente para poder, como é que fala? Facilitar esse caminho aí, o pessoal entender que essa mente de bolsa de valores e tal, não é que a pessoa precisa, tipo assim, que a pessoa tem que fugir, ela tem que saber e conhecer ou ter alguém de estratégia ou, no seu caso, de consultoria, para poder dar informações, ela dá um passo a mais a nível de investimento, porque nos centros, nos maiores centros do mundo, realmente a gente trabalha com bolsa de valores. Eu vi o tanto que o BTG cresceu de 2019 para cá, assim, em termos, assim, de grandes empresários, igual eu conheço o Felipe Torres, que é um bilionário lá de São Paulo, eu tenho trazido no podcast só os 2% da população brasileira rica, mas justamente para poder o pessoal ter acesso também a esse tipo de visão, né. E aí, bater no que você faz, porque, assim, uma outra de passar a bola para você, eu lembro muito Flávio Augusto, porque Flávio Augusto eu conheci ele pobre e depois dono do estádio lá nos Estados Unidos, e agora lá no clube, mudou o nome, era First Class, agora mudou. Justamente batendo na tecla dessa valorização, né, das empresas, da questão do equity e tudo, e desse conhecimento assim, e não a pessoa esperar ter 2 milhões, R$ 3 milhões para poder estar investindo em bolsa, mas de estar podendo usar, tipo assim, de uma forma, como é que fala? Que seja também uma fonte de renda, entendeu? E agora, lógico que você falando também dessa valorização da empresa, que é o que eu quero colocar aqui do Mindset IPO, que eu acho que é o que você, assim, se brilha. O Rio Grande do Sul Com brilha, fica sunshine. A primeira coisa que eu digo é o seguinte: o mercado, a internet como um todo, normalmente ensina tu investir em ações dos outros, mas não ensina a investir na tua ação da tua empresa. Então, o que nós nos propomos é fazer tu fazer investimentos na tua empresa que dá o maior retorno possível. Então, uma empresa que tu investe no teu negócio e dobra de tamanho, não tem nenhuma ação da bolsa que vai dobrar a valorização do jeito que pode dobrar teu negócio. Então, vamos dar um exemplo. Tu vai fazer um consultório. Então, o consultório, tu tem mais um, tu vai ter aumento lá, vai aumentar mais 50, 60 mil faturamento. Tu tem mais dois, vai 110. Vai ter 10 faturamento, 10 consultórios, tu vai para 800 mil. Então, começa só um pouquinho. Só que isso dá trabalho. Então, é um investimento. Então, o primeiro investimento, e eu digo, investir na empresa é o segundo investimento. Se tu vai dizer o segundo, qual é o primeiro? É investir em ti mesmo. Então, tu ter o conhecimento, o investimento que faz em ti mesmo é o que dá o maior retorno financeiro. E eu provo. Eu pego qualquer pessoa que investiu em conhecimento e ela usou esse conhecimento, ela teve o maior retorno do capital investido. Tem alguns cursos, eu gosto muito eu gosto de dar aula na faculdade. Então, aqui na Fevale, que é aqui em Novo Hamburgo, eu volta e meia dou como professor convidado, né? E eu digo, pessoal, quando vocês estão pagando por essa pós? Vai lá, 10 mil, 15 mil, 20 mil. Perfeito. Então, eu falei, nesta aula, vocês vão pagar pós. Então, eu vou ensinar vocês em uma coisa, tu fazer o teu cliente ganhar 500 mil e tu vai cobrar 10%, tu vai ganhar 50 mil. E vou dizer, todos aqueles que botarem em prática, eu disse, ganhou. Ganhou advogados, contadores e tal. Então eu digo, conhecimento é o primeiro investimento. E o segundo maior investimento, que daí escala, porque o conhecimento tu não escala, é só tu mesmo. Então tu investe em ti para que esse conhecimento investiu possa ser escalado numa empresa. E a empresa, quando tu entende qual é o jogo do equity, o que tu precisa ter para fazer com que a empresa vale mais, tu vai entender que o dinheiro é infinito. Então o que tu precisa? Entender o seguinte, os fundos de investimento, eles quando vão captar, ou vão dizer o seguinte, tu pode, fulano, ciclano, investe aqui no meu fundo. Ele vai perguntar, tá, qual é o regulamento desse fundo? Quais são as regras? Daí ele vai trazer o prospecto e o regulamento, são as regras do fundo.
Então, pensa o seguinte: se esse fundo tem regras para investir, ele tem que cumprir essas regras para investir em empresa. E se as empresas começarem a pesquisar os fundos, quais são as regras deles para implantar essas regras na empresa? Logo, tu estando nas regras, tu pode receber esse investimento. O problema é que o empresário só está pensando em faturar mais e não em se preparar para receber capital para crescer com esse capital. Então, o grande problema do empresário é que aquele que é bom, ele está trabalhando e ele não vai buscar dinheiro. Ele acaba tentando fazer recursos próprios, tem orgulho, não toma empréstimo e tal. E aquele que é ruim, como é ruim, ele fica se maquiando buscando dinheiro. Então, por isso que tu vê tantas empresas que não são boas conseguindo captar dinheiro e as que são bom tendo empréstimo negado, não conseguindo, porque nunca se preparou para captar. Então, só se preparou em trabalhar. Então, o grande segredo é saber a regra do jogo. Quando tu sabe a regra do jogo, tu já tem uma vantagem competitiva diferente, muito maior que qualquer um outro, e isso que faz com que tu chegue num próximo patamar. Nossa, respondeu bem demais. E vocês da adulta falam de uma forma bem simples, assim, que geralmente o pessoal tem uma certa coisa com economia, com, né, de entendimento. Você está muito bom, como é que fala? Democratizador, tradutor da economia. Engraçado, você me lembrou um amigo meu, Álvaro, ele começou dentista e ele tem, vinhedo, mas ele mexe também com azeite. E aí eu lembro que nós fomos convidados para poder entrar junto com as ações de uma empresa aí, e ele é bem do limite, Rio Grande do Sul. Aí ele virou para mim e falou assim: "Cris, para que que nós vamos colocar na dele se eu posso colocar na minha?". É É, mentalidade, mas a região é impressionante. é, Você e tudo que a gente está falando do ambiente, vocês têm tipo assim, é como se tipo assim, vocês acreditam em vocês mesmos, que é o que a pessoa tem, que é uma lei de uma crença de identidade. No final das sabe, o que, contas, né. sabe o que acontece? Deixa eu explicar. Já viu aquele ditado que a grama do vizinho é mais verde? E normalmente é mais verde porque é artificial? Então, o que acontece? Imagina que tu é empresário, tu começou a trabalhar e tu sabe do teu negócio, tu sabe das dores, tu sabe que é difícil, não tem negócio fácil. Negócio fácil não existe. Pode ser por um pequeno período, mas todo negócio lucrativo ele requer trabalho e dedicação. Não existe outro trabalho que seja diferente. Então, ó, já está acabando o tempo aí. Então, o que acontece? O que tu faz? Tu pega, tu cria teu negócio, tu ganha dinheiro. Criou consultório, criou isso aqui, ganhou dinheiro. E daí o que acontece? Vou botar mais no consultório. Não, não, tem um monte de risco e tal. Porque tu conhece os problemas. E por tu conhecer, não, deixa eu botar em outro lugar. Ah, vou botar no azeite de oliva. Só que tem um detalhe. Tem mesmos até mais problemas que a tua empresa, só que a diferença é que tu não tá lá dentro para ver os problemas. E tu acha que investir nos outros é melhor que investir em ti mesmo. Logo, tu tenta buscar em outros lugares do que investir no teu próprio negócio. Porque tu tem uma ilusão, porque a grama lá para ti é mais bonita. Só que o problema é que aquela grama é artificial. Exatamente, a gente quer procurar uma leveza, sendo que tem que ser mais profundo, né. Nossa, eu tô tão Exato. feliz de a gente ter conseguido fazer essa gravação. Menina, se segura aí. Ai, tô tão feliz, eu te agradeço demais. Eu acho tanta boa vontade, eu acho você de uma generosidade. Você, Silvana, é uma turminha, assim, que eu amo desde o início da eu sou curiosa, eu amo desde do primeiro como é que fala? Da primeira vista, à primeira vista. Foi amor à primeira Ah, legal, que amor legal, que legal. Silvana, vocês, amor à primeira vista, que bom. E aí, assim, eu agradeço muito e essa generosidade também de estar passando esse conhecimento, essa hora sua que é tão cara, mas você está aí prestando um assistencialismo, a informação e é um serviço público, né. Agradeço demais mesmo Ajuda. pelo seu tempo. Conte sempre comigo. As agendas são apertadas, mas sempre tem um espacinho aqui no coração para poder ajudar, para estar junto aí nesse propósito tão nobre que tu está tendo aí de compartilhar conhecimento aí com o teu público. Ai, muito obrigado, viu, querido. Agora eu tô louca para poder assistir, eu fico de vez em quando assistindo os stories agora já acabou, né, aqui os stories da turma de mentoria, porque você coloca como se fosse mentoria. Eu tenho Não, vontade, nem que seja fazer 1 ou 2 horas para poder eu te perguntar umas coisas. hoje nós temos dentro do Mindset Business, né? Tem lá as mentorias, tal. Tem muita gente da franquia da Ana Hickman lá, tem muita gente, tem empresários.
pequenos e médios, né, que todos têm dores semelhantes. E a ideia é trazer um case, trazer uma teoria e trazer um elemento prático para que toda semana tu aplique alguma coisa na tua empresa. E daí a gente fica puxando a orelha. Não fez, como tu quer resultado se não fazer? Então a gente não é uma aula, e sim é uma aplicação prática de negócio para que as pessoas consigam mudar o estado do seu negócio, para que ele possa se rampar e quem sabe no futuro possa ir para o Mindset IPO. É. Que acaba sendo destino quando você tem esse tipo de, né, tipo assim, o ganho e perde da vida, mas com um saldo positivo. Muito É obrigada, verdade. Vinícius. Tá Um bom, beijo. então. Pessoal Pode. todo aí, E, um beijo para todo mundo aí. e Da pessoal da dupla. produção, um beijo para todo mundo aí, tá? Então tá bom. Obrigada por assistir a mais um conteúdo do podcast Power Talks. Você que chegou até o final do vídeo, curte, compartilha e vem assistir mais assuntos sobre empreendedorismo e espiritualidade.